Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Happy Hour BP, o programa que simula os botecos da Faria Lima, né? A gente vai batendo um papo sobre o mercado, sobre tudo que dá na telha também, aí sempre com a nossa companhia da nossa cerveja aqui, né? A cervejaria Praia, né? A cerveja Praia, a cerveja do Condado. Então, um beijo enorme aí para a cerveja Praia que está conosco nesse projeto aqui. Então, aqui a gente vai beber hoje eu tô aqui com meu grande amigo aqui, Caio Carvalhal, né, sócio lá da Atmosphere. Seja muito bem-vindo, Caio. Deixa eu até dar um brindezinho, Obrigado, né? Rafael. Saúde. Aí, saúde. Então, Caio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Happy Hour BP, meu querido. Muito obrigado. Caio, vamos começar então falando um pouquinho. Antes da Atmosphere, queria falar um pouquinho sobre você. A gente estava conversando aqui antes, tal. Você também, assim como eu, entende muitas curiosidades aleatórias de um monte de coisa, né? Que a gente vai conversar sobre isso também. Mas antes eu queria saber um pouco do seu background antes de entrar na Atmosphere, né? Você fez GV, aí depois foi trabalhar com commodities. Como é que tudo isso funcionou? Isso, perfeito. Eu me formei na GV em 2000, aí eu saí, fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei especialmente com petróleo, passei 10 anos no Rio de Janeiro, trabalhando numa série de segmentos do petróleo, estamos falando daquele período de 2000 a 2010, que teve um crescimento importante da indústria, do Brasil no contexto da indústria mundial, com a descoberta do pré-sal, mesmo o desenvolvimento do etanol como um combustível alternativo. Aí trabalhei em Petrobras, trabalhei em empresas canadenses, norueguesas de exploração de petróleo, Uhum. trabalhei, por fim, numa das principais consultorias que tem, que é a Cera, que hoje em dia está no grupo IHS. Aí, na virada de 2009 para 2010, vim para São Paulo, me mudei de volta para São Paulo, para trabalhar no mercado financeiro na área de research, cobrindo justamente petróleo em Latam. Uhum. Trabalhei em Morgan Stanley, JP Morgan, Brasil Plural. E aí depois saí, né, trabalhava no sell side nesses bancos. Aí migrei para o buy side nesse projeto, né, um projeto que foi fundado pelo Felipe Mata, que é um nome também bastante conhecido aí da área de sell side dos grandes bancos. Uhum. Ele tinha esse projeto de montar uma gestora, uma asset. Aí me juntei ao grupo, a gente fundou a Atmosphere Capital, que tentou trazer algo de novo, que está ligado à nossa expertise, mas tem algum flavor novo aqui no mercado, que é justamente olhar, e já tá com esse projeto aí há uns 4 anos na rua. Uhum. Hoje em dia tem outros projetos parecidos, mas a gente foi bastante inovador, no sentido de olhar para mercados desenvolvidos. Né? Como a gente sempre olhou o setor de commodities, que são setores muito globais da economia, né? São setores que os drivers principais são muito globais, ainda que eu olhasse para empresas domésticas. Então, a gente montou essa gestora olhando para mercados desenvolvidos. Né? Então, a Uhum. gente olha hoje para qualquer mercado, Europa, Estados Unidos, Uhum. mas hoje em dia o foco está muito nos Estados Unidos, né? Acho que é o que está é sempre um motor importante para a economia, especialmente nos tempos de hoje, com esses problemas na Europa, incerteza econômica, geopolítica, Uhum. a gente está olhando muito os Estados Unidos. Mas o bacana, eu acho, que a gente trazer essa visão de mercado internacional. O mercado internacional, inclusive, que é muito importante, né? Quando a galera que não conhece ainda aqui o canal, inclusive do BP Money, já se inscreva aqui no canal, né? Esse pedido eu faço direto aqui, vou continuar fazendo até você se inscrever, meu amigo. Então, muito obrigado. O Caio é um grande amigo, hein? Grande amigo, né? Sabe muito. Mas o que acontece? Você que está aqui no canal do BP Money, se inscreva aqui no canal e acompanhe também o Fechando o Pregão, que é o nosso programa que a gente faz diariamente, falando do fechamento de mercado aqui do Ibovespa. Por quê? Porque nos últimos pregões do Ibovespa, a gente tem visto que fenômenos muito interessantes. Faltando o quê? 2 semanas para a eleição. Hoje, né, a gente está gravando, né, para a galera de casa não se sentir, né, enganada, né, falar, mídia engana É. pessoas. 19 de outubro, hoje a gente está gravando aqui. Ou seja, faltam 11 dias para a eleição. O Credit Suisse rebaixou algumas ações brasileiras. O Bank of America também rebaixou. E não são quaisquer ações, são Vale, Petrobras, que eles rebaixaram. E mesmo assim o Ibovespa vem num. Pô, ele teve dias positivos quando isso aconteceu. Ou seja, muito pautado por conta do mercado internacional, que é o que está acontecendo hoje. Então, eu queria saber um pouco, o Caio, em relação à importância que esse mercado internacional tem quando a gente vai puxar em comparação com o mercado brasileiro hoje. Porque a gente sabe que a Uhum. Bolsa, e para quem não sabe, a Bolsa é gringo. É muito gringo que vem para cá. A gente tem estrangeiro para caramba, os tubarões são muito, muito gringos, até por conta de vários incentivos que tem, como, por exemplo, não taxação de dividendos, enfim, que é um dos poucos países do mundo que acontece isso, enfim, esse tipo de coisa. Mas, hoje, para performance de mercado, o quanto você está vendo que o mercado internacional é importante correlacionado ao mercado brasileiro?
Cara, com certeza foi o que você falou, né? O mercado brasileiro ele é um mercado muito, muito driven pelo mercado internacional, Uhum. pelo apetite dos investidores estrangeiros. Claro, a gente tem, hoje em dia tem um mercado desenvolvido doméstico, tem aí, você tem uma série de dinheiro local, fundos de pensão, previdência, etc. Uhum. Então você tem aí um certo lastro doméstico, mas digamos, o delta, né? O marginal é dado pelo internacional. Uhum. E isso explica também um pouco da performance ruim da bolsa, quando você olha para um horizonte mais longo. Acho que no ano está um pouco melhor, mas quando você olha no horizonte mais longo está ruim, que isso é um reflexo muito dessa dinâmica internacional, que é uma migração do dinheiro da renda variável para a renda fixa. Né? E isso acaba abalando o Brasil, porque a gente tem, fora do Brasil, você tem melhores oportunidades de renda fixa também. Então você acaba saindo um pouco do dinheiro do Brasil para esses outros mercados, especialmente em bolsa. Né? O Brasil tem uma inflação, você tem aí investimentos muito atrativos de Brasil na renda fixa, mas evidentemente quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de renda variável. Então, no momento que você tem uma redução de investimento em renda variável como um todo, o Brasil acaba sendo especialmente afetado. Né? Renda variável do Brasil até menos do que a renda fixa. Claro. E aí é o que você falou também, eu acho que ainda tem um período, a gente está 2 semanas das eleições, eu acho que o gringo espera um pouco, vamos ver como é que vai acalmar, como é que vai acomodar isso aí antes também de fazer as alocações. Né? Então tem um pouco de incerteza política também nesse momento. Agora, em relação à atmosfera, né? Você falou sobre o projeto disruptivo, né? A gente conhece, eu já conheço a atmosfera há um certo tempo, eu acho até engraçado que toda vez que eu falo com algum fundo, alguma casa de algum tipo, todo mundo fala que é disruptivo. Mas, assim, realmente a atmosfera ela veio com uma ideia, na época, muito pioneira, e que hoje ela ainda continua muito bem. Então, como é que está a gestão hoje na atmosfera? Como é que está a estratégia de vocês hoje, principalmente pautando esse mercado? Olha, a gente, como você falou, a gente trouxe uma proposta nova, eu acho que é comum, todo respeito a isso, mas é muito comum que as casas tentem destacar o que tem de diferente, né? Eu acho que no nosso caso é razoavelmente fácil esse destaque, porque é realmente muito diferente. Ah, além dos investimentos em mercados desenvolvidos, a gente tem um outro foco também muito grande no controle de risco. Tá? Então a gente tem um resultado muito bom, a gente acha que estamos entregando um retorno aí de 7,5% ao ano, mais ou menos, que para uma renda variável está bastante interessante, mas com uma vol muito baixa também. O controle do risco é uma coisa de muito cuidado. Então, quando a gente tem as posições longas, a gente muitas vezes neutraliza essa posição com short setorial. Né? Por que eu estou dizendo isso que é interessante? Porque quando você opera em mercados desenvolvidos, muita gente, obviamente, todo mundo quer trazer um retorno controlado ao risco. O que eu acho que quando você olha para mercados desenvolvidos, as ferramentas que você tem para isso são muito mais amplas e disponíveis, que são os ETFs. Né? Você tem aí uma gama de dezenas de ETFs que a gente mapeia, que tem grandes correlações com os papéis que a gente quer ficar long ou short. Então, o controle ao risco, quando você opera em mercados desenvolvidos, ele te permite sofisticações e complexidades muito mais interessantes, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana do que a gente faz também, dessa proposta, como você disse, disruptiva, que está associada a operar em mercados internacionais, mas muitas vezes não é tão evidente, tão óbvia para quem está de fora. Para a galera de casa, a gente tem aqui um hábito maravilhoso, Por favor. que é o seguinte, eu penso sempre que o programa é quem está vendo minha avó. Tá Então eu gosto de ir traduzindo muita coisa para minha avó entender, para a galera que está chegando agora na comunidade BP Money, enfim, entender o que está acontecendo. ETF. Né? ETF é o seguinte, uma cesta de ações. Então, basicamente, né, eu vou utilizar o exemplo mais simples possível. Existe uma diferença entre Ibovespa e Bovespa. Tá? Bovespa é a Bolsa de Valores de São Paulo. Tem um monte de ação lá. Um monte. Todas, no caso. Né? Porque só tem uma bolsa no Brasil. O Ibovespa é o índice que pega as ações com maior volume de negociação, né? Então você está falando das maiores do Brasil. Petrobras, Vale, os bancos, né? Todos você imaginar aí, você tem varejistas lá, empresas aéreas, enfim, que formam ali um índice para que você consiga ter um cálculo ali de como é que o mercado está andando, né? Ao invés de você ter que ficar fazendo o cálculo de todas as ações do dia e tal, que será muito, muito difícil de você conseguir acompanhar. Então, para facilitar o processo, fizeram o Ibovespa, que é o índice, e isso tem em todos os lugares do planeta. Você tem nos Estados Unidos, tem o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você tem o CAC 40, você tem um monte. Índices lá de outras bolsas também, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E aí o que acontece? Na Bolsa de Valores, você tem uma maneira de conseguir investir nessa cesta de ações com poucos reais. Então, por exemplo, o BOVA 11,
né, que Isso é um aí. ETF. O BOVA está com o quê? R$ 100 hoje. Porque R$ 100 é o mínimo. R$ 100, cento e poucos reais. Com cento e poucos reais, você consegue, por exemplo, investir. Não estou falando para você investir ou não nisso, tá, gente? Estou explicando para você o que é o ETF, tá? Eu não sou analista, não sou especialista em nada, sou jornalista, estou aqui com você aqui nesse bate-papo legal. Tá? Então vamos lá. Você tem, por exemplo, o BOVA11, que é o ETF mais antigo do Ibovespa, aqui no Brasil, salvo engano, né? O BOVA11 é o mais antigo. Né? Só acho que eu saiba acho que acho que é o mais antigo. Então, o que o BOVA11 faz? Você consegue, com cento e poucos reais, você coloca lá, você compra como se fosse uma ação, e nessa ação você vai ter investido em todas as empresas do Ibovespa numa paulada só. Então, você vai acompanhar o índice Ibovespa. Isso você pode fazer com o IVVB11, por exemplo, que é o ETF do S&P 500, e você tem outros ETFs, aí você tem China 11, que replica um outro ETF, que eu acho que é o MSC, China Index, tudo isso. Então, é isso. ETFs são papéis de ações que você consegue investir com poucos reais em índices já consolidados, o que é uma excelente escolha, por exemplo, para quem está começando no mercado e não quer, por exemplo, ter que fazer toda aquela diversificação de, vou comprar Magalu, vou comprar Via. Isso, e você muitas vezes também permite que você opere quando você tem uma visão mais setorial. Por exemplo, eu acho que o Brasil a Bolsa Brasileira vai andar, eu acho, tá dando um exemplo ilustrativo, não é um call meu. Mas digamos que você acha que até o final do ano, 2023, a Bolsa Brasileira vai andar. Você não sabe se é Magazine Luiza, mais, se é Vale, se é Petrobras, se é Itaú. Então o que você faz? Putz, eu compro o ETF, compro o BOVA11. Aí eu estou comprando o pacote, o kit bolsa. Né? E aproveitando esse gancho também, essa é uma oportunidade que você tem dos ETFs, que é você fazer esse investimento com poucos reais e se aproveitar de todo um setor. Dando um exemplo ilustrativo do que eu falei agora há pouco, do controle ao risco que você consegue fazer, eu vou dar um exemplo de cobre, por exemplo, que é um setor que a gente olha e a gente teve um call short, né? Short é quando você está com uma visão negativa do setor. A gente estava com um call short de cobre, né? Muito na contramão do mercado, né? A gente estava vendo aí desaceleração do mercado imobiliário chinês, que é um baita driver para o consumo de cobre. Você estava vendo um aumento de capacidade de produção, quer dizer, você tem uma redução da demanda, um aumento da produção. A gente estava vendo que o setor de cobre ia desacelerar, as empresas de cobre. Deixa eu só traduzir para a galera de casa o que é short. Short é você operar vendido. Então, vamos supor, na lógica normal do mercado, você compra uma ação e ela vai para cima, certo? Certo, ok. Quanto que ela pode ir para cima? Infinito. Você não tem número de porcentagem de quanto que ela pode chegar. Quanto que ela pode cair? O máximo é 100% que ela pode cair. Quando você opera short, você inverte essa lógica. Você opera vendido uma ação. Então, o máximo que ela pode subir é 100% nessa lógica, porque é o máximo que ela poderia cair. E o máximo que ela pode cair, que é o máximo que ela poderia subir na lógica normal, é infinito. Então, você precisa estar muito consciente e use também ferramentas, especialistas, pelo amor de Deus, não vai se enfiar em coisas que você não sabe direto. De cabeça tem gente que opera alavancado, aí depois vai vir a dívida na B3. Hein? Ó, corretora não é brinquedo não, tá? Pelo amor de Deus, gente, vai entrar em parque de diversão achando que lá alavanca, né? Aí fica devendo lá. Mas então, você estava falando sobre short, então, de cobre. Pois é, a gente estava com uma visão negativa do cobre. Então, você tem... Vou dar um exemplo de uma empresa, tá? Freeport, que é uma das maiores produtoras independentes de cobre do mundo. Se eu estou com uma visão negativa do cobre, eu acho que as ações da Freeport vão perder valor. Só que se eu vendo só Freeport, você está exposto a uma oscilação muito grande. Se ela subiu, por exemplo, você perde dinheiro. Se ela... Enfim, a oscilação, que é o que a gente chama de volatilidade, é muito grande. Uma forma de controle de risco que os mercados internacionais nos permitem, não só investir na Freeport, mas você tem o ETF do cobre, que é o COPEX, que é, como o Rafael estava explicando, uma cesta com as principais empresas de cobre do mundo. Então, se a gente acha que... Então, não basta achar que a Freeport vai desvalorizar. Eu acho que ela vai desvalorizar mais do que o setor. Então, se a gente fica short na Freeport, para controlar o risco, a gente fica long no ETF. Então, ou seja, se a gente fica vendido numa empresa, a gente fica comprado no setor. É um exemplo ilustrativo. Ou seja, de repente, eu estou vendido em Freeport, ela subiu. Agora, se ela subir menos do que o COPEX, ainda assim você ganha dinheiro. Enfim, de uma forma um pouco mais simples, são formas de controle de volatilidade. Você compra ou vende uma empresa e você faz a operação inversa no ETF dela. Aí você captura a variação dessa empresa em relação ao setor. A complexidade é que você tem que ter uma análise profunda das empresas para saber quais vão performar melhor ou pior que a média do setor. Mas você tendo essa equipe de análise, você tendo essa capacidade e essas ferramentas de controle de risco, você consegue fazer operações bem interessantes de retorno com risco controlado. Perfeito, perfeito.
Perfeito. E ultimamente, como é que tem sido aí, como é que tem estado os fundos da Atmosphere? Tem ido bem? Olha, a Como é que gente tá tem indo? um fundo na Atmosphere, é um fundo único, que é o nosso Atmosphere Global Total Return. Tá? É um fundo que a gente está com uma performance muito bacana, eu acho. A gente está. Até trouxe, tá? Até, a gente tem nossas cartas aqui, nossos Tem aí? relatórios. Eu até trouxe aqui, até fazendo um parênteses antes de falar dos nossos Hum, números especificamente, eu uhum. até incentivo, quem quiser entender, quem quiser se aprofundar um pouco no mercado, obviamente eu sou enviesado, mas eu recomendo a leitura das cartas. Tá? A gente publica mensalmente uma carta ao mercado. E 3 por ano, quadrimestralmente, a gente publica um relatório um pouco mais elaborado. Tá? Uhum. Aí, obviamente, como a nossa perspectiva é global, a gente olha muito para mercados mundiais. Então, é uma análise que eu gosto, que a gente faz. Inclusive, a quadrimestral a gente publicou agora, em setembro. Uhum. E a gente tem a mensal, que, enfim, a gente publica todo começo do mês. E que, além de ter os dados de performance que eu vou comentar aqui, tem a nossa perspectiva setorial, as empresas que a gente tem, nossos principais longs, nossos principais shorts. Né? Você vai ver ali as empresas que a gente está comprado, as empresas nos ETFs que a gente está vendido. Até, de repente, se você quiser dar uma olhada aqui para te bater um papo É? especificamente, a gente tem aqui o Ah top lá. long e top short. Você vê o exemplo que eu dei, Deixa eu dar uma olhada empresas, aqui. né? Ah, Uhum. e especificamente a gente está, em termos de resultado, como você falou, a gente tem aí, a gente está com 7,5% ao ano, tá? Uhum. Para um fundo de renda variável, é algo bastante interessante. A gente está batendo todos os indicadores globais, a Bolsa Americana, o conjunto dos ETFs no mercado americano, o conjunto dos ETFs globais. A gente tem aqui aqui você tem Uhum. as empresas, aqui você tem a performance relacionada, você vê aqui no Uhum. ano, estamos aqui 4% até o fechamento do mês passado. Esse mês Positivo. estamos mais 3%, estamos com 7,5% positivo, quando a Uhum. maioria dos fundos dos agrupamentos dos fundos comparáveis com a gente estão negativos. Perfeito. Então a gente está Perfeito. bastante satisfeito com a performance. E isso esse fundo, né, que é vamos falar especificamente dele, né, o Atmosphere Global Total Return, Isso, ele é focado só em mercado internacional, isso, perfeito. firme em mercado Firme internacional. mercado internacional, alguns setores da economia, assim, 2/3 do S&P, né? A gente olha commodities, tá? Tá. Os setores que a gente chama são setores cíclicos da economia, cobre, minério de ferro, petróleo, Uhum. enfim, as commodities, as grandes commodities da economia. Uhum. A gente olha também os setores de utilities, né? Que é interessante que a commodity é bem cíclica, mas a gente Uhum. olha setores que. Quando a gente fala setor cíclico, até para fazer a tradução, então, para sua avó, Perfeito. né, Isso é para excelente. explicar para sua avó, setores cíclicos são aqueles setores da economia que oscilam muito, de acordo com a perspectiva econômica. Então, você vê o preço do petróleo, o preço do cobre, o preço do minério de ferro, putz, eles oscilam muito, né? São setores cíclicos. Você tem setores cíclicos com uma ciclicidade um pouco menor, mas que é o setor do agribusiness, que a gente olha também, tem um call muito positivo aí, de longo prazo, fertilizante, grãos, né? E você tem os setores não cíclicos, que são setores que são muito estáveis. Geralmente, os setores não cíclicos, o melhor exemplo é utilities, tá? Que é o saneamento, energia elétrica. Quer dizer, a economia pode estar uma maravilha ou horrível, você vai continuar usando a Você empresa de precisa de saneamento. energia. Você vai precisar de energia, você precisa de saneamento, você precisa disso, né? Então, um agente de transporte também, transporte de energia. Então, a gente também olha esses setores não cíclicos, a gente olha setores de tecnologia industrial, né? A gente olha que é um setor, às vezes pergunta, putz, vocês fazem tech? A gente não faz a tech, né? Facebook, essa tech mídia, né? FANG não. Mas a gente olha muito para uma tecnologia industrial, Uhum. que são coisas que se aproveitam muito disso e tem drivers muito interessantes, especialmente no momento de agora, que a gente vê um foco em produtividade. Uhum. A gente olha um setor também que é muito interessante, que é um setor bastante global, que é a Aerospace and Defense, que são as grandes empresas do setor aéreo e do setor de defesa militar também, Uhum. né, que assim, num contexto geopolítico atual acabaram tendo um inesperado, tá? Obviamente ninguém esperava que fosse ter esse conflito na Europa, Uhum. mas tinham drivers já de aumento, de investimento do budget de defesa dos Estados Unidos, que tem um mapeamento que a gente conseguia ver. Então, enfim, eu estou dando aqui uns exemplos, Claro, tá não estou excelente. esgotando todos os setores que a gente cobre, estou Uhum. falando aqui dos principais, mas como você pode olhar, é uma gama bastante interessante e bastante ligada à economia global, né? Perfeito. Perfeitamente. Falando um pouco sobre esse desempenho aqui, que eu fiquei muito curioso aqui, né? Inclusive, dando um outro exemplo, minha avó entender melhor. Obrigado, cara. Você, como sempre, um grande amigo, cara. Exemplo. Quando a senhora vai lá comprar a viagem, a senhora sabe que em julho é mais caro.
Perfeito. Dezembro é mais caro. Janeiro talvez seja mais caro ali no começo. Por quê? Porque você tem alta e baixa temporada. O que é esse alta e baixa temporada? É a ciclicidade do negócio. Agora imagina que a senhora vai investir aqui. Você vê que eu estou falando com a minha avó mesmo, Perfeito, né? perfeito. A Gostei senhora. do exemplo do turismo, Perfeito? aí, da viagem. Então, agora imagina que a senhora vai investir nessa empresa, certo? A senhora sabe que no mês de julho, mês de janeiro e mês de dezembro, aquela empresa de aviação ela vai ganhar mais dinheiro, né? Ela vai aumentar o ticket médio. E lá no mês de abril, mês de maio, que tá todo mundo trabalhando, tá na escola, criançada tá na escola, né? Você não tem como ficar viajando tanto assim, são viagens mais de negócio, por exemplo, você sabe que aquela empresa não vai faturar tão bem. Então você sabe que a ciclicidade dela de ganhar dinheiro é extremamente alta. Por isso que empresas aéreas, elas dividem muito, inclusive os economistas, tem economistas que gostam de investir nela, tem economistas que não gostam de investir, então é meio a meio tudo isso. Falando um pouquinho agora sobre o fundo Perfeito. de vocês. Gostou do meu exemplo? Ótimo, excelente a analogia. Vou usar Obrigado. essa analogia aí. Você viu? Baixo o e alto turismo temporada. é bastante ilustrativa, porque todo mundo já sofreu um pouco com isso. Exatamente. E é fácil da pessoa pensar, porque ela vai pensar na Disney. Ou no Beto Carreiro, enfim. Ou no verão no Nordeste também. Verão no Nordeste, pois é. entendeu? Então, assim, é muito caro, porque dói no bolso. Sim, entendeu? Com certeza. Eu já falei isso em outros programas já. Eu só fui aprender matemática quando aprendi que matemática afeta meu bolso. Perfeito. Então, tudo que afeta seu bolso, a pessoa entende mais É a rápido. parte mais sensível. É a parte mais sensível. Agora, falando um pouquinho sobre o desempenho do fundo de vocês, que eu fiquei muito encucado com isso daqui, ô Caio. Por quê? Porque a gente sabe que o momento nos Estados Unidos está muito ruim. Assim, o Jerome Powell não tem a mínima ideia do que está fazendo. Assim, há um bom tempo já. Ele tá. Quer dizer, ele tem ideia. Tem ideia que tá tudo lascado. Assim, há umas 5, 6 reuniões já, inclusive do Federal Reserve, que ele fala: ó, gente, mercado, não posso te dar uma previsão do que vai acontecer daqui a 5, 6 meses, porque eu tenho que apagar o incêndio na minha casa. Entendeu? Porque tá tudo pegando fogo aqui. Só que ele já tinha falado da previsão de, ó, não vai ter nada, pode ficar tranquilo, a inflação vai estar controlada, a recessão não vai rolar, podem ficar de boa. E meio que não. A situação não tá nada de boa. Então, assim, como é que vocês conseguiram andar com 7,4% de alta num fundo internacional, num ano em que o internacional está talvez até mais lascado que o Brasil? Né? E olha que isso é muito difícil, essa minha frase está sendo dita mesmo, até eu estou pensando ela se eu não estou falando besteira. Mas não, realmente está mais lascado. A gente tem guerra, a gente tem recessão nos Estados Unidos, a gente tem reflexo da pandemia ainda em muitos países. Então, como é que vocês conseguiram mexer para esse lado? Perfeito. Eu acho que vou destacar alguns pontos nessa história. Tá? O primeiro deles é o seguinte: a economia brasileira está passando, a economia americana está passando por esse problema de turbulência que você mencionou, especialmente por uma dificuldade de controle da inflação. Né? Jerome Powell, como você falou, ele está tentando aumentar a taxa de juros, né? Você aumenta a taxa de juros do país, tentando reduzir a disponibilidade de dinheiro na economia para reduzir a inflação. Mas se ele está tentando fazer isso, Rafael, é porque você tem inflação. E se você tem inflação, é porque o pessoal está gastando dinheiro. Se o pessoal está gastando dinheiro, é porque eles têm dinheiro para gastar. Então, é uma situação meio complexa que você vê a economia com vários problemas de controle de inflação, aumento da taxa de juros, que tira dinheiro da renda variável, vai para a renda fixa, porque os títulos da dívida pública estão bastante atrativos. Mas isso tudo acontece porque você está tendo um boom de consumo. Então, por outro lado, e a gente elabora bastante essas análises na carta, você está tendo o endividamento das famílias e das empresas está muito baixo. Você vê a retomada pós-pandemia, também em função do estímulo financeiro, né? O dinheiro que foi injetado na economia, o dinheiro que foi dado para as empresas não quebrarem, o período que as pessoas ficaram sem consumir pelo isolamento. Na retomada, você teve uma combinação de as próprias viagens que você disse, né? Tá tendo uma retomada no turismo, porque o pessoal ficou parado há muito tempo. Então, você juntou uma situação que as pessoas estavam com uma demanda reprimida, uma vontade de consumir que não tinha acontecido, com uma liquidez, com dinheiro no bolso. Isso eu digo dinheiro no bolso, as empresas também. Você tem um dos menores índices de alavancagem corporativa nos Estados Unidos. Um dos menores índices de endividamento das famílias nos Estados Unidos. Isso leva a um consumo. Ou seja, eu quero dizer com isso que você tem empresas que você consegue se beneficiar desse consumo. Por exemplo, ligado a outro driver, a gente tem as empresas de agribusiness, né? Que é uma melhora da qualidade da comida. Né? Inclusive a questão do agribusiness, grãos e fertilizantes, além de você ver, e por isso que esse é um dos motivos, né? Tem vários segmentos onde a gente foi bem sucedido nas análises. Um deles é o setor de agribusiness, tanto grãos, como fertilizantes, como maquinário agrícola.
Porque além de você ter essa retomada do consumo, né, você tem também uma questão conjuntural, né, uma coisa interessante que a gente olha da questão conjuntural da retomada do consumo, e você tem a questão estrutural dos grandes drivers de mercado. Né? Ou seja, esse é um segmento que a gente tem uma visão de longo prazo bastante interessante por conta da transição energética. Né? A gente vê que o setor agrícola ele está integrando definitivamente no setor energético. Para o brasileiro, isso já vem de longo prazo, a gente sempre teve o etanol da cana, mas isso nos Estados Unidos está. Então, você vai ter um aumento da demanda por produtos agrícolas. Então, isso é algo que a gente consegue fazer uma análise já de longo prazo para observar um aumento na demanda. Outro ponto também que você olha também, como a gente estava falando, você tem setores não cíclicos que se beneficiam de inflação. Setor, usar 2 exemplos, saneamento básico e energia elétrica. Esses são setores que você não são cíclicos. Então você não vai ter um baita boom do preço da energia, da rentabilidade das empresas de energia. O preço, obviamente, aumenta, diminui de acordo com outros drivers, mas a rentabilidade das empresas que operam o transporte de energia e o saneamento básico é geralmente regulado, são o que a gente chama de mercados regulados. Esses preços dos serviços são ajustados pela inflação. Então, assim, numa situação que você vê commodities, preço do petróleo ou caindo, ou estável, preço do cobre caindo, minério de ferro caindo, essas empresas são ajustadas pela inflação. E uma inflação alta, né, o valor do serviço de saneamento básico vai performar melhor do que as outras. Então, são setores que a gente tem uma perspectiva mais positiva. E tudo isso, né, eu dei alguns drivers de setores interessantes e não interessantes, né, retomando, ganhamos dinheiro com visões menos positivas em commodities como cobre, principalmente as commodities minerais, como cobre, petróleo, minério de ferro, e também tivemos boas performances com setores de performance positiva, como grãos, fertilizante, utilities, que é saneamento, etc. Então, assim, isso explica um pouco como é que a gente conseguiu ter uma performance boa, escolhendo setores, e sim, também como eu comentei, a gente não opera, a gente opera o ETF para fins de neutralização de vol. Né? A nossa operação, a nossa análise é fundamentalista. O que a gente quer dizer com análise fundamentalista? A gente olha profundamente empresa a empresa e a gente seleciona as empresas que vão performar melhor ou pior. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, resumindo, uma combinação de drivers setoriais, positivos ou negativos, com seleção, que é o que a gente chama de stock pick, que é a seleção especificamente das empresas que vão performar melhor ou pior. Perfeito. Perfeito. Foram muitos conceitos que a gente usou aqui que eu vou bater esse papo. Professor, quanto tempo estamos de gravação? 27 minutos no horário de Brasília. Muito obrigado, meu editor. Caio, falando ainda sobre esses drivers que você citou, são vários drivers que eu queria até destacar. Né? Você falou sobre, por exemplo, o agribusiness. Né? É um setor, inclusive, que é uma discussão não só na eleição esse ano, como uma discussão mundial por conta da guerra na Ucrânia, que a gente viu discussão sobre fertilizantes, discussão sobre, enfim, todo esse setor, que é um setor fantástico e que importa muito para o Brasil. Como é que você está vendo a performance desse setor num ano com guerra na Ucrânia e isso te dificulta a precificação desse setor para o médio e longo prazo, por conta de você ter um negócio que era para ocorrer um mês, vai durar um ano e talvez, enfim... Legal. Legal que eu ainda posso elaborar um pouco num conceito que eu coloquei. Eu gosto de estruturar minhas análises como nos drivers estruturais e conjunturais. Tá. O conjuntural é o mais específico, é o mais de curto prazo, é a conjuntura da economia momentânea, que nesse exemplo do agribusiness seria o conflito na Ucrânia. E você tem drivers estruturais, são aqueles... O conjuntural, ele tende a ter um impacto, muitas vezes, intenso, mas de curto, médio prazo, porque a conjuntura depois acaba. Né? O conflito na Ucrânia, uma hora vai acabar. A gente pode discutir aqui, papo de boteco, a gente pode discutir aqui se vai levar mais ou menos tempo, quem que vai ganhar, os vitoriosos, os perdedores, mas vai acabar. E a gente tem os drivers estruturais. Os estruturais são aqueles que impactam os fundamentos da indústria. Eles terão impacto de longo e longuíssimo prazo. Então, no caso do agribusiness, a gente teve um benefício conjuntural, desculpe usar a palavra benefício em relação ao conflito, não é bom isso. Mas, enfim, teve um impacto positivo no mercado de grãos por conta de uma situação... Grãos e fertilizantes, porque a Rússia, Belarus, Ucrânia são players importantes no fertilizantes ou no setor de grãos mundial. Então, se você tem uma incerteza no suprimento de potássio, uma incerteza no suprimento de grãos,
você vai ter nos países produtores, nos países que estão isolados do conflito, né? Geralmente a América, o isolamento geográfico da América traz algumas vantagens geopolíticas, algumas desvantagens, nesse caso é uma vantagem, está totalmente isolado da guerra fisicamente falando, né? A globalização da economia conecta economicamente. Mas enfim, Estados Unidos, Brasil, tende a se beneficiar desse aumento, porque você não tem nenhum risco de produção ligado a essa geopolítica e você continua produzindo. Você tem os riscos de clima, etc., mas é uma coisa mais normal da indústria. Então esse é o impacto conjuntural no setor de agribusiness, que é um impacto que está sendo positivo para os produtores das Américas, mas tende a estabilizar no médio e longo prazo, espero que o quanto antes. E você tem os impactos estruturais na indústria. São aqueles que vão mudar o fundamento em definitivo, né? Que eu usei o exemplo quando eu fiz aquela introdução um pouco mais superficial, mas o grande impacto estrutural do setor é a conexão com a transição energética, é a transição com o mercado de energia. Então, a transição energética, ela passa, basicamente, o que é a transição energética? É você migrar de fontes geradoras de gases de efeito estufa, fontes de energia que são finitas e geradoras de poluição, para fontes limpas, para fontes que são renováveis, né? A famosa energia renovável, e que você não emite gás carbônico, ou tem uma emissão muito menor de gás carbônico e de metano. Pois bem, essa transição energética obrigatoriamente vai passar por uma substituição de petróleo, carvão, em menor escala o gás natural, por uma energia renovável, que você tenha solar, você tenha eólica, mas você tem também os biocombustíveis. O biocombustível ele é feito de elementos agrícolas, né? O mais óbvio que a gente olha é a questão do biocombustível, do etanol, que geralmente você usa a partir, no Brasil, da cana-de-açúcar, mas globalmente falando dos grãos, soja e milho, principalmente. Então, quando você começa a fazer diesel com soja e milho, evidentemente você vai aumentar a demanda por soja e milho. Isso é uma questão estrutural, né? Eu acho que essa questão, talvez exista uma perspectiva otimista, na minha opinião, dessa transição, mas ela está acontecendo. E você tem ainda um exemplo que eu gosto de citar, que é algo que já acontece no Brasil, que é quando você pode produzir biocombustíveis de restos do setor agropecuário, carcaça de animal, ossos. Você tem uma grande empresa que a gente gosta muito, que é a Darling, né? Ela até entrou nos noticiários que ela comprou uma empresa brasileira essa semana, que é uma empresa que a gente gosta bastante, porque ela tem um processo bastante inovador na produção de diesel renovável, Sim. a partir de matéria-prima que não é exatamente a soja, o milho, a cana-de-açúcar. Essa matéria-prima dela é o óleo de cozinha usado. Caraca, né? Mas como é que ela faz isso daí? Ela tem, essa é uma coisa interessante, além de você ter que ter as plantas de produção, ela pega a carcaça animal dos frigoríficos, óleo de cozinha utilizado, ou seja, são matérias-primas de origem agropecuária, mas muito menos nobre do que o milho e a soja, que no limite você tem até aquele problema meio filosófico e ético de você usar comida para fazer combustível, mas aí tem que escolher. Se você quer fazer a transição energética, você vai precisar disso. Mas ela usa restos, ela usa lixo agropecuário para produzir diesel renovável. Então, para viabilizar o negócio dela, você tem que ter não só a planta para produção e a tecnologia para transformação disso, mas uma baita logística, como foi o que eu acho pela tua cara que você deve ter imaginado, que você tem que capturar isso aí em diversos lugares. Então ela tem uma frota de caminhões, uma estrutura logística enorme para comprar o óleo de cozinha utilizado em redes de fast food, o óleo de fritar batatinha, depois você usou para fritar batatinha, ele tem um problema para você jogar isso fora, que ele é poluente, você não pode jogar na pia, não pode jogar no jardim. Então, na verdade, você transformou um problema numa solução. E onde fica essa empresa? A base dela é no Texas, né? Estados Unidos. Estados Unidos, é uma empresa americana. Ela gosta ela tem as 3 linhas que a gente gosta de usar, que é para mim, a definição da integração do setor de agribusiness com o setor de energia, que são os 3 Fs. Feed, Fuel e Food. Que no final das contas todos chegam no mesmo lugar. O feed é a produção de ração para animal, é o combustível dos animais. O food é comida, é o combustível dos seres humanos. E o fuel é o combustível da sociedade, é a energia, é o biodiesel, é o etanol. É combustível. Exatamente. Então, assim, para mim, essa empresa é a síntese dessa integração. A gente é bem positivo nessa empresa, a gente tem carregado ela já faz um tempo, tem uma performance bacana. Até está uma análise do case na nossa carta aqui quadrimestral, a gente escolhe uns cases bacanas para explicar um pouco melhor a empresa especificamente. E
E eu acho que ela simboliza, eu estou usando um exemplo que eu acho que é bastante interessante, Claro. só que junto a ele também, junto a essa visão estrutural do setor agrícola, ela não se esgota aí. Você tem as produtoras de esmagamento de grãos, você tem a Bunge, a ADM, que são as duas maiores globais. Existe uma pressão, na medida que você vai precisar de mais biocombustível, biodiesel nos Estados Unidos, ele é dado muito pelo esmagamento do grão. Eu dei um exemplo da empresa que faz combustível com lixo agropecuário. Mas você tem as empresas que fazem combustível também com aquele semi-lixo, o que a gente chama de byproduct, aquele milho de pior qualidade que não é usado para a indústria alimentícia. Você usa esse milho para fazer esmaga, para fazer biodiesel. Então você tem as empresas que fazem a logística do milho, da soja, e, muito importante, o esmagamento, o crushing desses produtos. Existe uma limitação na indústria de crushing. Se você vai começar a pressionar para ter mais, o crushing é o esmagamento, né? Que esmaga os grãos e tira o óleo. Você não tem tanta capacidade para esse esmagamento nos Estados Unidos. O pessoal, obviamente, está buscando a reposição de capacidade, mas demora um tempo. Então, quando você aumenta a demanda e você não tem a capacidade, quem tem a capacidade se dá muito bem. Cara, isso é uma discussão muito legal, porque eu fico pensando nisso daí. Você acredita que esse é o futuro? Que a gente tem que pensar realmente os investimentos? Porque o que acontece? Veio a pandemia, todo mundo falou de ESG, né? Porque é aquilo, quando a água bate na bunda, o aluno sempre estuda. Claro. Né? É sempre assim. Sim. Então veio o planeta falou assim, meu irmão, ou vocês resolvem aí o estilo que vocês estão fazendo as coisas, ou vai todo mundo morrer. Não tem jeito, né? Infelizmente é o que acontece, né? A gente trata bem a mãe natureza, a mãe natureza vai matar a gente. Isso aqui que aconteceu. A gente teve o ESG e tal, uma vertente muito importante, claramente, como sempre, de tentar ter as frentes ali de ESG nas empresas, só que aí, como tudo, você sempre vai ter um desvio, que é a lógica do best in class, né? O melhor da sala. Ou seja, tem alguns fundos ESG, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Tem um documentário acho que do Wall Street Journal que fala sobre isso, do New York Times, não vou lembrar ao certo, que fala justamente sobre isso, que a corrupção do ESG. Tipo, não necessariamente aquela empresa é ESG. Ela é menos pior. Né? E aí ela tá naquele fundo, só que ela tá performando super bem e ela volta. Ela voa. Para quem não sabe o que é ESG, gente, né? Que acho importante mostrar essa sigla. É Environment, Social and Governance. Então, essa sigla em inglês significa meio ambiente, sociedade e governança. Né? Então, aquela empresa, a empresa que está na bolsa, enfim, ela vai passar por um filtro de ver se as atitudes dela são boas para o meio ambiente. Né? Então, minha empresa polui muito, então essa empresa não é nada, é ESG. Né? Então, tem que arrumar o meio ambiente. Sociedade, qual é a função dela na sociedade, se ela consegue controlar bem, por exemplo, seus funcionários, enfim. E a governança em relação à sua gestão. Sua gestão ela é boa, não é? Seus diretores estão com corrupção, não estão. Quais que são os próximos planos, tem planejamento, não tem dívida, não tem, enfim. Então, são esses três fatores. ESG, que é um índice, na verdade, bem antigo já nos Estados Unidos, desde a bolha das .com já existia isso, e fez muita gente, inclusive, escapar. Estava lendo sobre isso acho que foi na NBC, CNBC. Aí me faz muito pensar sobre isso. Você acredita que é o futuro? A gente tem que pensar num agribusiness, não só no agribusiness, como em tudo, num ESG, mas assim, no ESG de fato, assim, cara, que ele realmente tem um papel ali. Quando o cara, uma empresa, vai lá e pega resto de animal, resto de lixo, e transforma em alguma coisa, né, em combustível, energia, enfim, ela está resolvendo um problema claramente ESG. Sem dúvida. Então, você acha que esse é a lógica? E, inclusive, as empresas têm que fazer isso de forma rentável. Muitas vezes você tem a tecnologia, o ser humano conhece a tecnologia, mas não dá dinheiro. Então, e aí, obviamente, para viabilizar muitas vezes o gap de tornar rentável, você tem que ter os estímulos, né? A Darling, de novo, ela tem feed, fuel e food, né? O setor de fuel dela, de combustíveis, a rentabilidade ela é muito impactada pelos benefícios tributários que vários lugares dos Estados Unidos fornecem, por exemplo, a Califórnia. Então, ela é baseada no Texas, a produção, mas boa parte do combustível dela é vendido na Califórnia, que paga prêmio para você usar o diesel, o biodiesel, o diesel renovável, que é um pouco diferente, o diesel renovável em vez do diesel com base em petróleo. Então, eu entendo que o ESG é uma realidade, sem dúvida alguma. Eu acho que é muito importante, eu acho absolutamente crítico que a gente migre
a energia que alimenta a sociedade de fontes não renováveis poluidoras para fontes renováveis. Isso é absolutamente essencial. Como eu comentei, talvez os horizontes estejam um pouco otimistas demais, mas tudo bem, estamos falando aí em 2030, tem muitas metas para 2030 que eu acho que são pouco realistas, mas que seja 2035, 2040. Isso são ajustes, né? Também entendo que o pessoal coloca a meta mais desafiadora para tentar estimular. Você tem também os estímulos financeiros, fiscais, que estão sendo muito importantes para isso. E você tem toda a mudança da concepção da sociedade. Então, eu acho que é uma realidade, eu acho que isso vai continuar. Eu chamaria atenção até por uma reflexão, já que só que tem uma dinâmica de papo de boteco, que é o seguinte, eu acho que tem uma questão muito importante, a gente está falando muito de transição energética, tá? O ESG, que o Rafael explicou, especialmente o E, né? Eu acho que o E acaba sendo a sigla, a letra da sigla que acaba tendo um impacto social maior, é uma questão do meio ambiente, né? E isso está muito ligado à transição energética, que é o termo que todo mundo fala, que você transicionar de fontes não renováveis para fontes renováveis. Essa transição energética foi o mantra do mundo nos últimos anos. Eu chamo a atenção que esse conflito na Europa, e esse conflito na Europa basicamente está impactando no setor energético, porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, principalmente, é o maior fornecedor de gás para a Europa. Você começou a ter uma outra... está se retomando um outro conceito, né, na energia, que sempre foi muito importante, mas acabou ficando... A globalização deixou ele em segundo plano, que é a segurança energética. A gente está falando de transição energética. Existe esse outro conceito, que é o Energy Security, é a segurança energética, que é o quanto você está... O quão segura são as formas de energia do seu país, da sua região. Então, percebeu-se que a globalização integrou todo mundo, estava uma coisa linda, o Energy Security estava reduzindo a importância porque o mundo inteiro estava conectado, então você produz petróleo aqui, outro país consome aqui, o gás ali, estava tudo bacana. Com esse conflito, você começou a ver que tem barreiras, você tem interesses próprios, você tem os interesses geopolíticos. Então, uma das ferramentas que a Rússia está usando para pressionar a Europa é interromper o fornecimento de gás. Uma das ferramentas que a Europa está fazendo para pressionar a Rússia é interromper a compra do gás. Parece a mesma coisa, mas é tentando... E aí fica um problema, porque é o seguinte, a Europa está na beira do inverno. A gente vai começar o inverno na Europa. Como eu estava falando daquela sazonalidade, da mesma forma que as passagens aéreas ficam mais caras na alta temporada, o consumo de gás e de energia na Europa, ou no hemisfério norte, de uma forma geral, fica muito maior no inverno. Porque você precisa esquentar as casas. Claro. Então, você começou a existir uma preocupação também dos países. Pô, peraí. Obviamente, eu preciso... É o que você falou, quando a água bate na bunda, né? Pô, beleza, eu preciso me preocupar com a transição energética, com o meio ambiente, com o ESG e reduzir, migrar de fontes não poluidoras, de fontes poluidoras para não poluidoras, mas eu também preciso me preocupar com a segurança do meu país. Não pode faltar energia no meu país. Então, não posso acelerar muito numa coisa e prejudicar a outra. Claro. Então, você começou a ter uma retomada, e obviamente isso é muito importante nos posicionamentos estratégicos, você começou a ter uma retomada da segurança energética. Inclusive, uma curiosidade, de novo, papo de botequim, que eu acho que é fun facts, que é o seguinte, das letrinhas do ESG, talvez uma das que tem menos destaque é o G, de governança, começou a ter um debate interessante. Muitos fundos americanos, não é uma realidade, é uma reflexão, começou a considerar se as empresas de defesa deveriam entrar nos fundos de ESG, como, por exemplo, a Lockheed Martin, que é a maior empresa de produção de armamento, não estou dizendo arma, né? Estou dizendo grandes equipamentos de defesa, esses que o Ocidente está mandando para a Ucrânia, tudo, essas grandes defesa aérea, são equipamentos de defesa. Existe um debate, isso, como se fossem militares. Militares, exatamente. Ela é o grande fornecedor do exército americano. O debate é o seguinte, dá para incluir essas empresas em ESG? Porque se você não tem uma governança nacional, como é que você pode ter governança corporativa? Se você não consegue defender o teu país de uma ocupação estrangeira, como é que você pode garantir a estabilidade das suas indústrias, a saúde financeira do seu setor industrial? Então, o setor de governança, o DI, ele começa a ser importante. Pô, se meu país for invadido e ocupado por força estrangeira, eu não vou ter mais controle nenhum da minha capacidade produtiva. Então, no limite, você começa a ter uma reflexão se a defesa militar deveria ser uma governança geopolítica. É uma reflexão, de novo, tá? Gente, eu acho legal a dinâmica que permite esse tipo de reflexão. O que eu gosto de economia, é diferente de política, política não vai se discutir no Brasil, vira algo extremamente aditivado.
cara vai... Em algum momento alguém vai se chamar de alguma coisa, o outro vai se chamar de outra coisa e acabou. Perfeito. Os dois vão entrar na defensiva e ninguém vai entender nada. Economia, o legal é que, assim, o que eu mais gosto de ver é debate de economista. Ou debate de alguém que manja de economia ou quer falar de economia. Porque nunca você vai ter uma briga. Você vai ter, na realidade, cara, soluções que podem ser para aquele problema ali. Tá todo mundo bem. Então, tipo assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, esse questionamento, ele é muito interessante porque ele pode abrir uma exceção. Exemplo. Eu conheço pessoas que eram a favor da lógica de que empresas de armamento, aí arma mesmo, eu digo arma, são ESG. Aí eu falei, tá, por quê? Ah, não, porque se a sociedade tivesse armas, ela seria melhor protegida, então o ESG, nesse caso, seria feito. Só que aí parece um rolê enorme, né? Parece assim, pô, o cara tá dando uma volta enorme. Porque a lógica disso, de tudo, pode ser também corrompida para esse nível. Ao mesmo tempo que, quando a gente traz, principalmente na questão americana, que os Estados Unidos se envolvem em guerras há 1000 anos, e a gente faz um tempinho que a gente não se envolve em guerra, graças a Deus. Perfeito. Deixa eu colocar até mais aqui para você, Caio, obrigado. como grande amigo, né? Você vê. Os Estados Unidos eles têm essa questão muito forte, principalmente de defesa do seu território de ataques que podem vir a qualquer momento. Então isso é muito interessante. Né? Realmente, assim, eu não tenho nenhuma pergunta mais a trazer. Eu só estou realmente agora pensando nisso aí que você mandou. Perfeito. Não, é só para comentar, tá? A reflexão que existe, você mencionou, quando a gente fala em empresa de armamento, você tem esses dois segmentos. Você tem o armamento pessoal, handgun, que é armamento. Esse eu não conheço o debate de USD, não. Tá? E até teria mais dificuldade de aceitar essa argumentação. Eu não entendi, assim. Não, sabe? Essa aí não. O que eu trouxe da reflexão são as empresas que é um setor, inclusive, que chama de Aerospace and Defense, que é o setor de defesa nacional. Militar. Inclusive, muitas vezes, setores ligados à defesa, né? Bateria antimíssil, enfim. São setores militares de defesa geopolítica, de defesa nacional. Né? Esse que é o debate, e esse... Não estou dizendo que eu apoio ou não apoio, na verdade eu trouxe uma reflexão que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Isso é legal. Mas essa me parece que tem um caminho argumentativo, né? A outra eu já acho que é um pouco mais... É muita hipótese a outra, né? Essa tipo, aí... Tá bom, então. Então quer dizer que, se eu matar bicho, a cadeia alimentar vai estar tudo certo, e aí isso quer dizer que eu vou estar... Pô, aí no limite também você vai começar a falar, não, tem que matar animal... aí lascou. Mas enfim, aí lascou, aí não, entra no... aí não é SG. Exatamente. Aí mas a história da defesa militar é realmente muito interessante, assim, porque realmente, de fato, pode ser um G, enorme. Esse eu acho que faz algum sentido. Porque é a base. É a base. A base de tudo que a gente fala... tudo que a gente está falando aqui de transição energética, de segurança energética, de implementação de medidas ESG, de estímulos a empresa ter uma parte social mais forte, tudo isso pressupõe que você tenha um controle do seu país, né? Claro. Cara, o McDonald's não vai dar lucro se quer uma bomba atômica em cima da sede do McDonald's. Entendeu? É literalmente isso, pô. Se quer uma bomba atômica em qualquer lugar do planeta, não vai ter mais empresa, acabou, entendeu? É aquilo, cara. Se acabar o planeta, dane-se o dinheiro, entendeu? Acabou sim, tudo, sim. Pô. Tem sentido mais. Então, realmente muito interessante. Mas voltando também, eu acho que uma questão das teses fundamentalistas, eu acho que essas conversas são muito interessantes porque elas estão muito no dia a dia das pessoas, muitas vezes são coisas que tá perto e longe ao mesmo tempo, tá perto porque tá todo dia no jornal, tá longe tanto porque fisicamente tá longe, como também no entendimento das dinâmicas industriais está longe. De repente você vê, putz, conflito da Ucrânia aumentou o preço do pão na padaria. Aumentou. Você tem aí uma pressão de grãos, entendeu? Então, mas de novo, tudo isso eu acho que é interessante, porque, como eu falei, está perto e longe ao mesmo tempo, mas está perto. Preço da padaria, o jornal na televisão, enfim. E é algo que pega nas pessoas também, né? Com as telecomunicações muito avançadas, você fica sabendo de tudo em tempo real, praticamente. Mas você também tem as questões estruturais que eu comentei, os grandes fundamentos da indústria, né? A expectativa de uma redução inflacionária nos Estados Unidos. A gente olha mais ou menos aí final do primeiro trimestre, fevereiro, março, quando você começa você mencionou do Jerome Powell, né? Que explicando para sua avó, é o presidente do Banco Central americano e que define as taxas de juros
que, por sua vez, vão definir uma tentativa de controle maior ou menor da inflação americana, a gente vê como uma acalmada nas subidas da taxa de juros acontecendo em fevereiro, março de 23. E aí você, obviamente, tem que pensar, putz, eu tenho que ter um posicionamento até lá, eu tenho que ter um posicionamento a partir de lá, eu tenho que ver as empresas que são que têm poder de repasse inflacionário.Essa é uma coisa interessante. Quando você tem inflação, você quer dois tipos de empresa. Super forma, você quer vários tipos de empresa. Mas duas se destacam. Você quer as empresas que tenham reajuste, as empresas estáveis, as não cíclicas, que são aquelas que eu falei de saneamento e utilities, mas você também quer empresas que têm repasse da inflação. Porque na medida que os preços aumentam, se eu sou uma empresa que eu não tenho capacidade de repasse, ou seja, eu não consigo, se eu tenho inflação, eu tenho um aumento no meu custo da matéria-prima. Então vamos supor que eu vendia por 100 e custava 80 para fazer. Se passar a custar 90 para fazer e eu tiver que continuar vendendo por 100, quer dizer que eu não tenho capacidade de repasse. Eu vou reduzir minha margem. Agora, tem empresas que têm capacidade de repasse. Então, se eu vendo por 100 quando custa 80 para fazer e passar a custar 90 para fazer, eu vou vender por 110, 115. Então, também são empresas que têm capacidade, tem setores que, pela dinâmica daquele mercado, a empresa ela é menos vulnerável à inflação. Ou seja, essas são as empresas que a gente quer agora. Mas a gente está vendo um arrefecimento da inflação a partir do final do ano que vem. Putz, a gente tem que se preparar para migrar para as outras empresas quando chegar nesse momento. Entendeu? Então, assim, é a junção, análise fundamentalista é a junção. Você tem ali o que a gente também chama de top-down e bottom-up. A gente faz as duas lá. Você acaba. Top-down é quando você analisa as macro dinâmicas da economia global e vê como é que ela vai se refletir nos setores, nos subsetores, nas empresas. E a bottom-up é quando você analisa a empresa, a situação específica, ela está aumentando a capacidade de produção, ela está exposta a um mercado que é menos vulnerável, aí você começa a olhar os detalhes daquela empresa. Putz, ela está num momento de investimento. Tá? Agora, por exemplo, é um momento que as empresas de commodities, o mercado está premiando as empresas que estão devolvendo dinheiro para o acionista. Ou seja, ela não está investindo agora. Então, a gente está buscando essas empresas que estão retornando dinheiro para o acionista. Em dado momento, a gente vai querer empresas que estão investindo. Então, você tem que fazer essa combinação do conjuntural com o estrutural. Ainda que, como a gente migrou um pouco para as questões geopolíticas, é um impacto mais conjuntural e imediato. Perfeito, perfeito. Caio, meu querido, queria muito agradecer. Maravilha, sua saúde, vinda aqui, prazer. saúde aqui, muito prazer enorme aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Que papo bacana que foi. Acho que deu para aprender muita coisa. A galera de casa, a gente deve ter aprendido muita coisa também. Eu adorei o papo, obviamente. Eu adoro esse tipo de assunto. Então, muito obrigado. Volte mais vezes aqui. Com não certeza, só você, como todo mundo da Atmosphere. Tá certo? Maravilha. Muito obrigado, Rafael. Valeu. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. E a você que nos assistiu no Happy Hour BP dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, gente. Deixar seu like é muito importante pra gente. Também comentar aqui os temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, mas você pode conferir os outros vídeos aqui do canal do BP Money para se manter sempre informado sobre o mercado financeiro. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.